Sua opinião, João Belutti, vão seguir o entendimento do ministro relator? Eu acho que sim, viu? Porque essas decisões que vêm sido tomadas de forma monocrática vêm sido, de alguma, ainda que por silêncio, chanceladas pelos pares, né? Então você tem uma figura muito protagonista no Supremo e você tem quase que uma conivência dos demais acatando tudo que vem deste juiz. Então, assim, acho que a tendência é que se mantenha, deve ter uma outra divergência pontual, mas eu acho que se mantém. E aí o Brasil se alinha a ditaduras onde o X é proibido. Então... Ô, João, você acha que isso aí deveria ser levado para o plenário do Supremo, para todos decidirem? Porque é uma questão de repercussão, sim, né? Assim, na vida de qualquer usuário, em potencial qualquer brasileiro que poderia ter uma conta. Em discussão no Supremo, mas em estando que se fosse levada para o plenário desde a primeira decisão, não é? Porque já foi uma decisão, imagina uma decisão monocrática tirar do ar uma plataforma em que as pessoas acessam e que é o debate público. E na própria decisão houve uma mistura enorme de temas, falando que impacta a eleição, que tem fake news, racismo, não sei o que, coisas que já são naturalmente punidas e que o Ministério Público, enfim, os órgãos, você pode denunciar, fazer boletim de ocorrência, enfim, foi uma mistureba danada ali para derrubar a plataforma, derrubou e o Brasil se alia, infelizmente, a essas ditaduras. Está passando, na minha opinião, na minha visão, vergonha mundial por conta disso. E, inclusive, tem um impacto eleitoral direto, né? Porque você tem candidatos mais fortes nas redes sociais e menos fortes. E agora, uma das redes sociais foi derrubada. E você tem até perfis, né, da grande mídia que continuaram postando conforme as notícias, né? Mas aí tem um detalhe interessante, esse negócio dos perfis das grandes mídias. Algumas das grandes mídias, inclusive, estão postando, alimentando as suas redes por seus correspondentes internacionais. Olha que interessante. Aí não há uso de VPN, há a manutenção do perfil, mas que agora são alimentados pelos jornalistas que estão lá na Europa. O público brasileiro que, em tese, não pode acessar. Que, em tese, está lá também, não é isso? E aí? É preocupante, né? E aí a gente vê a famosa hipocrisia, né? Assim, esses veículos... Só para deixar claro que a Folha de São Paulo, inclusive, divulgou né, isso que está acontecendo lá com seus correspondentes. Imagina quando abrir, quando voltar, se voltar, né? Quando voltar, o que nós não vamos descobrir lá do que foi falado? Eu acho que o João falou uma coisa da vergonha internacional que é muito verdadeira, porque até na questão, se a gente personificar um pouco esse debate, a gente olhar ali que tem o Elon Musk, ele não é só o dono do Twitter, ele é uma referência de inovação, ele é uma referência de negócios para muitas pessoas. Então, SpaceX, Tesla. Ele está resgatando o astronauta da NASA agora. Que estaria morto se não fosse pelos investimentos dele. Então, assim, ele está usando o seu perfil pessoal e a sua voz, colocando ali o seu CPF, entre aspas, ele não tem, né? Mas ali na sua pessoa física ali, para credibilidade. A sua credibilidade para poder criticar e trazer à luz o que está acontecendo no Brasil. Então, a imagem de que nós somos um país atrasado, avesso à inovação, avesso a tecnologias e dominado por um sistema autoritário, vai ficar marcada no Brasil como um bottom que nós vamos carregar para todos os lugares onde nós formos por um bom tempo, independente da solução desse conflito. Não tem CPF e não tem CNPJ também, o meu querido Diogo da Luz. E é por isso que está sendo bloqueado pela Justiça, porque, vamos nos lembrar, o argumento, o fundamento da decisão judicial, né, por nada que tenha dito o Elon Musk, segundo a decisão. O fundamento seria a falta de uma representação no Brasil, de um escritório. Quer funcionar do Brasil? Fique à vontade, mas tenha aqui um CNPJ, tem aqui um escritório e indica aí quem é o representante legal. Inclusive, essa decisão de bloqueio foi justamente aquela em que o ministro dava ao Elon Musk o prazo de 48 horas para que ele informasse quem é o representante legal do Twitter, do X no Brasil. E aí, Diogo da Luz? Olha, quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu sou um pleno defensor da liberdade de expressão. Sempre que tenho oportunidade eu falo que as redes não têm que ser regulamentadas, mas que todo mundo tem o direito livre de expressão desde que não seja anonimamente, que tenha um CPF registrado nas redes. Senão elas respondem por isso. Então, exigir o CNPJ e o CPF é o que eu sempre defendi aqui e continuarei fazendo. E quanto ao Elon Musk, eu tenho enorme admiração por ele em muitas atitudes. Quer dizer, ele realmente está quase que banalizando a viagem espacial, está fazendo transformações incríveis para o mundo. Você teria só um parênteses aqui, peraí. Vale lembrar uma coisa, quem leu o livro dele entende que ele é um grande empreendedor, mas ele pode-se dizer, um louco também. É um sujeito de atitudes extremamente impulsivas. É normal, então, não é, né? Então, normal nem um pouco. A relação dele com o pai, com os filhos, ela é absolutamente anormal. E ele é um sujeito extremamente impulsivo. E quando ele diz que nós temos
pseudo-juiz e coisa assim. Eu não posso concordar. Eu acho que não tem sentido falar assim e que nossos juízes não são eleitos. É uma regra do Brasil. Aqui, juízes não são eleitos. Podemos discutir a regra, mas essa regra é de séculos, não é nem de décadas. Sim. Ela sempre existiu. Nesse ponto, eu não posso concordar. De forma alguma, eu acho que tem que haver algum respeito pelas regras. Insisto, defendo a plena liberdade de expressão, mas eu acho que as pessoas têm que ter um CPF, sim. Ô, meu querido Diogo da Luz, você é piloto de avião. Eu quero saber se você teria coragem de embarcar numa viagem espacial dessa do Elon Musk. Você tem coragem de entrar? Falar, não, agora nós vamos pro espaço. E aí? Seguramente não, porque está... Isso é uma sincero, isso é uma sinceridade, né? Não, a estatística mostra que o grau de segurança das viagens espaciais ainda é muito pequeno. Ainda é para quem está disposto ao risco. E quando a gente fala de viagens aéreas, de andar de avião, a gente compara quase com um elevador em termos de segurança. É muito maior a segurança dentro do avião do que é na viagem espacial, como era na época das navegações. Imagina o que era você sair da Europa e vir para as Américas daquela nau. Eles se despediam como se não fosse retornar, como se não fosse voltar. Nós tivemos numa comemoração aqui dos 500 anos do descobrimento do Brasil, a réplica da nau era uma coisa muito pequena, cabia numa sala, devia ser extremamente desconfortável. A viagem espacial é mais tecnológica, é lógico, mas ainda está longe de ser aquilo que você possa dizer 99% de segurança. Isso não tem. Você teria coragem, ô João Belucci? Eu acho que eu não teria, até porque o que se menciona é que os danos à saúde são muito ruins também, né? Questão de pressão, ouvido, enfim, pele. Argumenta-se que tem muitos danos para a saúde. Também o que iria... E uma viagem para ir ver o Titanic num submarino? Essa daí teve do submergível, né? Que foi esmagado e eram vários... Vários bilionários, né? Foram alguns bilionários, infelizmente, que perderam a vida. Agora, na questão espacial também, eu não teria o que ver, né? Eu vou lá em outro planeta ver exatamente o que? Pedra e terra. Quando tiver algo lá... Fala aí, Henrique Kriegner. A sua coragem. Vamos eu lá. Teria coragem? Eu quero saber se você é corajoso ou se você é sincero. Porque o Diogo da Luz é sincero. Olha, eu seria corajoso, mas eu quero ter filho, né? Então, assim, você vai arriscar tanto assim, vai que não dá certo. Eu não vou nem a pau. Não dá. E também do Titanic. Agora, sabe o que é assustador? Porque se você vê o número de viagens pro Titanic, é uma coisa comum até. E acontece recorrente mesmo depois do acidente. As pessoas ainda pagam muito caro para ir lá ver aquelas imagens, ver nada, né? E, inclusive, os pesquisadores, os cientistas, eles falam que se sabe muito mais do espaço, do universo, do que do fundo do mar, que é o maior mistério ainda da humanidade. Falta de pesquisa e de acesso está no fundo do mar e nem está lá fora, meu querido Emerson. Você ia para um para outro ou não? Olha, iria? Vou na contramão de direção do que o Diogo falou, assim, porque eu tenho aversão à altura, não gosto muito de simpatia, até que posto para voar tinha nascido passarinho. E também vou contraditá-lo aqui, porque ele fala assim, é o meio mais seguro, desde que não dê problema. Mas na verdade... Não, mas estatisticamente é o mais seguro. Estatisticamente é o mais seguro, é verdade. Mas eu não tenho nenhuma simpatia por altura, essa é a grande verdade. Mas pior ainda, sair aqui da estratosfera, pior. Então, assim, nos voos domésticos e internacionais a gente já tem obrigatoriedade de estar numa aeronave, né? Então a gente acaba se tolerando a isso. Mas não teria coragem nenhuma, ainda mais com Elon Musk.